Com a venda aí da SAF do Cruzeiro para o dono de supermercados lá em Belo Horizonte, Pedrinho, o Cruzeiro busca agora um novo rumo aí nessa temporada e também nas próximas temporadas. O Ronaldo não conseguiu dar alegrias que se esperava aí ao torcedor cruzeirense e por isso ele acabou vendendo a SAF do Cruzeiro. O novo dono do Cruzeiro já chegando, né? Trazendo grandes profissionais para trabalhar com ele, Alexandre Matos. Pensa em também trazer o Vanderlei Luxemburgo para treinar o Cruzeiro. Mas, a princípio, a ideia dele é trazer grandes jogadores para o Cruzeiro, para que o Cruzeiro volte aí a lutar por grandes coisas nessa temporada e também nos anos seguintes. E o grande sonho do Clube Celeste é o atacante Gabriel Barbosa, o famoso Gabigol, que está atualmente no Flamengo. E de acordo com o ex-jogador, ex-atacante Marcelo Moreno, o Cruzeiro negocia a contratação desse jogador, que está atualmente com 27 anos e tem um vínculo válido até o final de 2024 com o Flamengo. Em breve poderá assinar um pré-contrato aí com qualquer outro clube aqui no Brasil. A negociação do Gabigol com o Flamengo se arrasta há meses e até agora não temos uma definição se ele vai ficar no Flamengo ou se ele vai sair. Vários clubes aí especularam a contratação do atacante, entre eles aí o Corinthians, o Internacional e agora o Cruzeiro. O atleta que conseguiu um efeito suspensivo mediante a sua punição por fraudar exame antidoping, ele já pode continuar jogando aí, atuando aí na sua carreira. Só que não sabemos se ele vai permanecer no Flamengo ou se ele vai para outro clube. E essa possibilidade de transferência dele para o Cruzeiro vai passar muito pelo próprio jogador e também pelo diretor executivo do Cruzeiro, Alexandre Matos, que quando ele tem dinheiro em mãos, a gente sabe muito bem que ele sabe trabalhar bem. Não sabemos hoje qual é o grau de investimento do Cruzeiro, qual nível está o investimento que o Cruzeiro pretende fazer no mercado para contratar jogadores, mas o Cruzeiro vem dando mostras aí que vai ser bem agressivo sim no mercado e o Alexandre Matos será o grande responsável para tentar montar um novo Cruzeiro aí a partir desse ano de 2024. Os torcedores cruzeirenses também sonham com outro jogador que está no Flamengo atualmente, que é o meio-campista uruguaio Arrascaeta, que já passou pelo clube, é ídolo do Cruzeiro, ganhou muitos títulos lá na Raposa e poderia também ser uma possibilidade. Obviamente o Flamengo não vai querer se desfazer do seu melhor jogador, do seu principal jogador, e o Cruzeiro, se quiser contratar ele, vai ter que pagar muita grana e vai depender ainda se o Flamengo vai querer vender. Eu acho muito pouco provável que essa transação irá acontecer, mas a situação do Gabigol é mais provável se depender do jogador. Obviamente, se ele quiser jogar no Cruzeiro, pode ser que tenha um negócio mais facilitado aí. E também o Cruzeiro vai ter que pagar um salário astronômico aí se quiser contratar o Gabigol. Se eu não me engano, ele deve ganhar cerca de 2 milhões lá no Flamengo. Não é qualquer time que tem condições de bancar esses salários. E com certeza o Cruzeiro vai ter que ter bala na agulha, né? E você aí, o que você acha desse novo Cruzeiro? O Ronaldo vendendo a SAF, o Cruzeiro querendo grandes jogadores, o Gabigol, o primeiro nome da lista a surgir aí com uma possibilidade de reforço. Em breve, se ele não renovar com o Flamengo, vai poder assinar um pré-contrato com qualquer clube aí no Brasil. Bom, e ainda hoje vamos falar aqui de outras situações, cara. O Palmeiras querendo contratar o Gabriel Jesus, será que vai acontecer? Está numa lista de jogadores que não serão aproveitados pelo Arsenal na próxima temporada e o Palmeiras sonha com esse retorno. A busca do Vasco por um novo treinador, também aí uma possível troca envolvendo o próprio Palmeiras e o Fluminense. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Deixa o likezão aí, se inscreve no canal se você não está inscrito, ative aí o sininho, você não sabe o tanto que me ajuda você se inscrevendo aí no canal e deixando aquele likezão pro YouTube recomendar o nosso canal para mais torcedores aí ao redor do mundo. A gente continuar crescendo aqui no canal, falta pouquinho para a gente chegar a 20 mil inscritos. O Santos tentou aí a contratação do volante Paulinho, que está atualmente no Corinthians. O jogador de 35 anos foi um pedido aí do treinador Fábio Carille. No entanto, o alto salário do jogador e o histórico de lesões acabaram totalmente com as possibilidades de transferência. Paulinho, que voltou recentemente a atuar aí, o jogador ficou muito tempo lesionado, já vem sendo sondado por alguns outros clubes, mas o alto salário do atleta vem sendo um grande entrave para ele possivelmente sair do Corinthians. O técnico Antônio Oliveira, dias atrás, teria dito que conta com o Paulinho e o Corinthians pode até mesmo renovar o seu contrato. O Fluminense fez uma sondagem aí pelo retorno do meio-campista Nonato, que está atualmente lá no Santos, praticamente fora dos planos do clube paulista. O jogador de 26 anos tem vínculo até o dia 31 de dezembro de 2026 com o Peixe e não deverá ser aproveitado nessa temporada. E a equipe carioca busca um possível substituto para o André, que deverá deixar o clube na janela do meio do ano. E pode ser que o Nonato seja uma possibilidade aí para reforçar o Fluminense. O jogador, como eu disse,
está lá fora dos planos do Santos. Por falar em Fluminense, o Palmeiras tem interesse na contratação do atacante John Kennedy. O jogador de 21 anos está afastado do elenco após reincidentes atos de indisciplina lá no clube carioca. E o time paulista estaria cogitando envolver o atacante Rony nesse negócio e seria um possível empréstimo do jogador ao Fluminense, caso o John Kennedy seja negociado com o Palmeiras. Com certeza uma troca bastante interessante, né? Não sei dizer quem vai sair ganhando, quem vai sair perdendo, talvez por atos de indisciplina, pode ser que o Fluminense saia ganhando nessa situação, né? Porque o John Kennedy pode ser um jogador, uma bomba relógio, você não sabe quando ele vai desfalcar a sua equipe, talvez aí ter problemas pessoais, problemas extra-campo. E o Rony é um cara muito profissional, né? Apesar de não estar vivendo uma grande fase assim na sua carreira, mas já mostrou ser um jogador qualificado e seria um bom reforço para qualquer equipe aqui no futebol brasileiro. E você, o que você acha desse troca-troca aí envolvendo o Fluminense e o Palmeiras, o John Kennedy indo pro Palmeiras e o Rony Rústico indo jogar no Fluminense? Deixa aí nos comentários. Bom, e o Palmeiras não para por aí, cara. Tenta fazer a grande contratação aí da sua história, que seria o retorno do atacante Gabriel Jesus. Jogador que não deverá permanecer no Arsenal na próxima temporada. O jogador, inclusive, já está uma lista de jogadores negociáveis pelos Gunners. E o Palmeiras tem a intenção de repatriar o jogador de 27 anos para reforçar o time no Mundial de 2025. Para ressaltar que o Arsenal quer vender o atleta, mas o Palmeiras fará uma proposta por empréstimo na janela desse meio do ano. As informações são do jornalista Benjamin Bach. Com certeza essa transferência iria impactar demais o futebol brasileiro. Sem dúvida nenhuma, seria a grande transação aí do futebol brasileiro nesse ano de 2024. O Gabriel Jesus, um jogador que está jogando Premier League em alto nível, pode até mesmo ser campeão aí com o Arsenal, tomara, se Deus quiser. Com certeza seria um ótimo nome para reforçar o Palmeiras. O Palmeiras que está aí querendo montar uma grande equipe para a disputa desse Mundial, que vai ter um novo formato. Vai ter muitas equipes europeias, equipes aí ao redor do mundo, e vai ser um Mundial muito competitivo. E o Palmeiras estará presente nessa competição e tenta trazer grandes jogadores. E a cereja do bolo seria o Gabriel Jesus, né? Com certeza uma negociação que será muito complicada, vai depender muito também da vontade do Gabriel Jesus, se ele tem desejo em retornar ao Brasil nesse momento. O jogador que está atualmente com 26 anos, com certeza seria um baita reforço para qualquer equipe aqui no futebol brasileiro, né? Deixa aí nos comentários se você acredita nessa possibilidade do Arsenal poder se desfazer do Gabriel Jesus e ele ir jogar no Palmeiras, hein, cara? Com certeza seria um baita reforço. Bom, seguindo o nosso girão de notícias, continuando lá na Premier League, cara, vamos falar de outro brasileiro. O meio-campista Casemiro pode estar trocando o Manchester United pelo futebol da Turquia. O Galatasaray e o Fenerbahçe estão interessados na contratação do jogador, que está de saída do Manchester United. O jogador de 32 anos tem vínculo válido até 2026, porém pode ser negociado nessa próxima janela de transferências a partir lá de julho. Vale ressaltar que, além desses clubes, o Aston Villa também teria demonstrado um certo interesse na contratação do Casemiro, com medo de perder o Douglas Luiz, que pode parar no Arsenal, e com certeza o Casemiro seria uma ótima peça de reposição, já que o Aston Villa está lutando aí para voltar a jogar a Champions League. Se você não sabe, o Aston Villa já foi até mesmo campeão da Champions League lá nos anos 80. Com certeza, a melhor opção para o Casemiro, cara, seria continuar na Premier League jogando em alto nível no Aston Villa. Talvez se ele for para o Galatasaray e Fenerbahçe, vai cair muito o nível técnico do jogador e isso também pode impactar demais na seleção brasileira. Deixe aí nos comentários aí, se você fosse o Casemiro, onde você iria jogar, Galatasaray, Fenerbahçe ou Aston Villa. Bom, já que o assunto continua sendo Premier League, vamos falar do Thiago Silva, que está de saída lá do Chelsea. O jogador já tem em mãos aí uma proposta do Fluminense, mas um outro clube aqui no Brasil entrou na parada. O Grêmio consultou a situação aí do zagueiro e o jogador de 39 anos, que tem vínculo até o final de junho com o Chelsea, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe aí ao redor do mundo. Vale ressaltar que o imortal tricolor está buscando novas peças para o setor defensivo e o Thiago Silva seria um pedido especial do técnico Renato Gaúcho. Com certeza, se o Thiago Silva voltar ao Brasil, eu não vejo outro time para ele defender que não seja o Fluminense. Acho que seria algo inimaginável para a carreira do jogador e também, claro, para o próprio torcedor do Fluminense, né? Deixa nos comentários o que você acha dessa história do Thiago Silva podendo ir parar no Grêmio, o Grêmio entrando na parada aí, mas eu acho que ele vai dar, sim, preferência ao retorno ao Fluminense. Bom, continuando nosso girão de notícias, a gente falou aí no início do vídeo sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro também deseja negociar jogadores que estão encostados, e um desses jogadores é o lateral direito Palácio. O jogador está fora dos planos do clube. O lateral de 30 anos perdeu muito espaço na equipe e vem recebendo sondagens de clubes colombianos. O atleta ainda tem vínculo válido até o final de 2025 com o Cabuloso,
mas pode ser negociado no meio do ano, de acordo com o Globoesporte.com. Fechando o nosso vídeo, o Vasco, que está sem treinador atualmente, busca vários nomes aí no mercado e dificilmente irá conseguir fechar com o treinador Pesolano, que dá preferência na permanência dele lá no futebol espanhol, no Valladolid. O contrato dele se encerra em junho, porém o Vasco não tem esse tempo para aguardar a decisão do treinador e já está mirando outros nomes. Tentou aí o Fábio Carille, que deu uma negativa, não quis trocar o Santos pelo Vasco, e também o nome da vez agora é o do português Pepa, que já trabalhou inclusive no próprio Cruzeiro. E a boa relação dele com o novo diretor executivo do Vasco, Pedro Martins, que também era lá do Cruzeiro, pode ser um diferencial nessa contratação. O português está atualmente desempregado e teve passagens pelo Cruzeiro no ano passado. O Vasco tentou vários outros nomes, analisou também outros nomes. O nome do Filipão também foi bastante analisado pela diretoria do Vasco, porém não houve avanço. O Vasco decidiu descartar o Filipão e o nome da vez pode ser aí o do Pepa. E também tem outros nomes aí sendo bastante especulados no Vasco, porém são situações complicadas, como por exemplo o técnico Léo Condé, que está atualmente lá no Vitória. Deixe nos comentários, e torcedor vascaíno, quem você quer que seja o técnico do Vasco. Fato é de que com o técnico do Sub-20, o Vasco conseguiu fazer um jogo até mesmo aceitável contra o Fortaleza lá pela Copa do Brasil. Não perdeu no primeiro jogo de ida, onde poderia até mesmo ser goleado. A expectativa era muito grande para que o Fortaleza ganhasse o jogo e o Vasco conseguiu se segurar bem. O técnico do Sub-20, técnico interino, Rafael Paiva, está tentando fazer o que pode lá no Vasco, mas o clube parece que quer sim contratar um novo treinador. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.